Olá, bem-vindos à segunda aula do curso de Noções Básicas do Arcline. Bom, e nessa aula aqui a gente vai ver mais ferramentas novas e também aprender como trabalhar com mais de um nível de projeto. Então, vamos lá. Bom, aqui a gente tem então a nossa casa, a nossa representação, né, do que a gente fez na última aula e o que a gente vai começar falando nessa segunda aula. Vou passar um conceito importantíssimo no Arcline para vocês, que é sobre os níveis, perfeito? E são esses carinhas aqui, ó. Os níveis, basicamente, quando eu clico nele, ele abre para mim esses níveis e eu consigo customizar da maneira que eu preferir. Então eu posso adicionar um novo nível, posso deletar um nível, posso adicionar para baixo ou adicionar acima dos que eu tenho, ativar e visualizar um piso diferente, ok? Bom, então, dito isso, como que eu trabalho com esses carinhas? Por exemplo, nessa nossa casa eu não vou ter a opção de porão ou subsolo. Então, vou selecionar esse nível e vou vir aqui no xizinho para ele excluir esse andar. Ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu desejo excluir o andar. Vou falar que sim e prontinho, ele vai excluir e vai tirar até do meu navegador de projetos que a gente tem aqui. Perfeito? Bom, sabendo disso, eu vou vir então e configurar como que eu quero esse nível. Dentro desse nível vocês vão notar algumas coisas, como por exemplo, a gente tem a elevação da base, a altura, o estado, o incremento de nível e parâmetros. O que seria cada coisa dessa? O nome já diz, né? Nome, então eu coloco aqui o que eu quero, então, por exemplo, eu quero só térreo, então eu vou vir aqui e colocar térreo. Ok? Então é só eu clicar duas vezes em cima que eu edito. Então, primeiro pavimento, vou trocar de piso por pavimento e assim eu edito. E o segundo eu vou colocar como cobertura ou vista superior, enfim. Eu defino o nome exato que eu quero. Quando eu dou OK, ele atualiza também no meu navegador de projetos, perfeito? Bom, sabendo disso, eu tenho aqui a elevação da base e a altura. A elevação da base e a altura estão diretamente relacionadas, já que a elevação da base do primeiro pavimento é a altura do térreo, correto? Então, o térreo começa no 0 e vai até o 3, então o primeiro pavimento começa do 3 e vai até o 6, né? Que é 3 mais 3, então vai até o 6. E aqui ele vai calculando automaticamente a elevação da base, perfeito? Bom, e dentro disso eu tenho que avisar que tem um monte de coisas ligadas a isso, tá? Então eu consigo vincular os meus elementos a esses níveis. Para isso a gente vai usar esse gráfico aqui do Arcline para entender como funciona. Então dentro desses níveis eu tenho aqui a medida de topo da estrutura, que seria aqui ó, em cima da minha laje estrutural. Tenho o fundo da minha estrutura, então que seria abaixo da minha laje estrutural. O teto falso, que seria a altura do gesso quando eu coloco um gesso. Borda, altura do andar, que é a altura total. Tá? Então dentro da altura total eu tenho esses itens aqui. Como que eu sei, Gabriel? Nesse primeiro momento parece muita coisa. Eu sei, mas calma que é bem tranquilo. Como que eu sei? Pô, FF, piso acabado. Ok. Então, ele vai me mostrar aqui no mapinha ó, onde está o FF, tá vendo? Então, piso acabado é a altura que eu vou ter de piso acabado. Que eu consigo vincular os itens, tá? Vamos ver na prática isso então? Fundo da estrutura, a gente está trabalhando com uma laje de ponto 15. Então, eu vou deixar isso daqui como menos ponto 15. Perfeito? Então, coloquei menos ponto 15 para esse carinha aqui. E eu vou colocar menos ponto 15 para esse daqui também. Então, vou colocar menos ponto 15. Prontinho. Então, alterei. Para a cobertura, a mesma coisa. Então, menos ponto 15. Então, eu posso alterar individualmente, tá? Então, o gesso, o forro de gesso do primeiro não precisa ser necessariamente igual ao do segundo para funcionar. Bom, definir, tem um OK. Pode ver que alterou aqui, ó. Aconteceu alguma coisa com as minhas paredes, tá vendo? E o que seria isso? Por que aconteceu isso? Por conta do vínculo que eu comentei que dá para vincular itens aos elementos. Então vamos entender por que aconteceu isso com as nossas paredes. Vou selecionar a parede e vou em propriedades. Na propriedade eu vou em editar paredes composta, que nem a gente viu na última aula, tá? E aqui ó, a gente tem a altura.
A altura e o deslocamento da base estão com a mesma simbologia que a gente viu lá atrás. Então, TS e BS. O que seria? Eu vou clicar aqui e editar. Seria exatamente isso. Então, ele está ligado ao atual mais um. Então, ele está ligado ao fundo da estrutura do meu primeiro pavimento. Olha aqui o meu mapa me ajudando de novo. Então, BS. BS é isso daqui, ó. Então, ele está ligado ao BS, que tem uma altura de 0,9, por exemplo. Tá? Outra dica que eu vou dar aqui para vocês. Sempre vem aqui nas minhas definições, tá? Quando é a primeira vez, e configura a unidade de medida que vocês estão trabalhando. Então, vocês vêm aqui em unidade e ângulo e define aqui, no caso, a unidade que você quer trabalhar e aqui a precisão, tá? Então, sempre quando é metros, principalmente, eu sempre aconselho deixar 2 casas decimais para manter a precisão do projeto. Pô, Gabriel, bacana, como que eu reconstruo esse modelo aqui para ele atualizar para mim? Vocês sempre que forem reconstruir alguma coisa, é esse martelinho aqui embaixo. Então, quando você clica nele, ele atualiza para você os elementos, ok? Bom, então vamos editar aqui os outros elementos. Então, aqui, ó, tá BS, perfeito, mas aqui tá definido de outra forma. Então, vamos editar isso. Editar. E aqui eu coloco BS. Simples assim. Assim eu já vinculo o meu item. Bom, gente, então, como isso daqui tem bastante questõezinhas, né? Bastante a parte teórica, eu vou reforçar isso, tá? Quando eu tenho um número inteiro assim, igual esse aqui, 2.7, eu não estou vinculado a nenhum elemento. Então, independentemente do que eu tiver, independente do que eu colocar lá de base da estrutura, não vai mudar a altura dessa parede, porque ela vai ser sempre 2.7. Quando que eu recomendo usar esse tipo de coisa? Quando eu tenho, por exemplo, uma muretinha que vai ser sempre 1 metro. E aí é só desvincular lá, né, desses elementos e colocar 1 metro. Caso você tenha uma parede que precise de estar sempre ligada a algum nível, eu aconselho fazer dessa forma. Clicar aqui, editar e colocar exatamente o que você quer trabalhar. No nosso caso, fundo da estrutura. E dar um OK. Prontinho, ele já vai editar ali a nossa parede, tá? E como eu não preciso ficar fazendo isso toda vez no Arcline, eu vou só copiar a propriedade dela para os outros elementos, tá? Então, não espessura, eu não quero espessura, eu quero altura. Então, copiar essa altura para todas as paredes do projeto. Então, vou selecionar literalmente todas as paredes que eu tenho aqui, tá? Então, seleção, OK, botão direito. Prontinho, olha que maravilha, como é fantástico, né? Ele já alterou para mim tudo e tudo já está na altura certa, ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria passar para vocês sobre níveis. Então, a gente consegue customizar exatamente a altura do nível e subníveis que eu tenho dentro de uma construção, perfeito? Sabendo disso, a gente consegue também fazer mais coisas, como, por exemplo, criar, né, outros andares ou elevar elementos para o andar de cima. Vamos supor que eu quero uma estrutura semelhante no andar de cima, com base, né, no que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar todas as paredes externas lá para cima. Pô, Gabriel, como você vai fazer isso? Vai dar trabalho? Não, vai ser fácil, assim como tudo no Arcline, tudo nesse curso aqui que vocês vão ver. Eu vou usar a nossa ferramenta de seleção, tá? Então, eu vou selecionar por propriedades. E eu vou selecionar as nossas paredes externas nesse primeiro momento. Eu vou trabalhar como se fosse no CAD, tá? Em 2D. Então, eu vou selecionar nossas paredes externas. OK. Vou colocar a espessura total igual a 0,21 para ser todas as paredes que tem 0,21, tá? Então, todas as paredes que têm relação com a área externa. E agora, eu vou vir aqui nos nossos níveis. OK. E vou escolher essa opção aqui, ó. Copiar objetos para outro andar. Quando eu faço isso, ele me pergunta, qual andar que você quer copiar? Quero copiar para o primeiro pavimento. OK, então, copiado. Então, ali está a nossa cópia para o pavimento de cima. Bem legal, né? E aí eu posso criar uma laje, por exemplo, através dessas paredes. Posso fazer o que eu preferir e ele já vai atualizar para mim, né? Inclusive, com base nisso, eu já posso criar outros itens bem bacana também, posso editar esse nível de cima, tá? Como, Gabriel? Primeiro, antes de chegar nisso, eu vou reajustar essas nossas paredes. Então, eu vou apagar essa porta, OK? Ele já atualizou ali para mim, bem bacana. E aqui eu já vou ligar uma conexão em L para ter esse tipo de elemento, tá?
Aqui eu vou apagar essa janela, não vou querer ela nesse momento. Eu vou apagar também, ou melhor, vou deixar ela aqui, tá? Que aqui a gente vai ter mais quartos, por assim dizer. Eu vou aproveitar também a planta interna depois, mas vocês vão ver, vão entender já já. Bom, Gabriel, a gente precisa subir para aquele pavimento, né? Essa porta aqui não faz sentido, vou apagar ela, perfeito. Mas a gente precisa subir para o pavimento de cima. Como que a gente sobe para o pavimento de cima? Bom, eu uso a ferramenta de escadas, né? Então, escada, eu tenho as principais escadas, direta, em U, em L, espiral, tem de diversos formatos. Eu vou criar uma em U, ok? Já vou editar nossa planta para isso, mas eu vou criar uma em U e eu vou criar a U da seguinte forma, vindo aqui, vindo até aqui, vindo até aqui e criando ela aqui então. Prontinho, criei a escada já está criada ali, ó, pra gente. Pô, Gabriel, mas não tá bem do jeito que eu quero, não tá do estilo que eu quero de escada. Como que eu trabalho com isso? Primeiramente, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou furar essa laje pra gente ver nossa escada, né? Já que a laje de cima tem que ter um furo para a pessoa passar. Então, como que eu faço? Botão direito em cima da minha escada e eu vou encurtar lajes acima da escada. Prontinho, automaticamente ele já fez isso para mim de forma automática, muito bom, né? Muito fácil. E esse furo eu edito da maneira que eu quiser, através desses nós, ó. Então se eu vim aqui para o pavimento de cima, a gente tem esse furo. E se eu selecionar, ele vai me dar todos os nós. E aí eu posso editar clicando aqui nos nós, eu tenho as edições, ó, mover, deletar, mover o vazio, copiar o furo, enfim. Eu tenho as opções de linha também, então aqui a linha tem offset em tudo, inserir nó, tá? Eu tenho as edições de nós e edições de vértices. Eu vou, obviamente, na de vértice, dar um offset aqui, para ficar retinho, para ficar certinho esse tipo de representação. Então, bem bacana, né? Agora a gente está vendo a nossa escada ali embaixo. Dito isso, eu vou pegar essa escada e eu vou editá-la. Eu vou clicar aqui para editar. E aqui, meu Deus, Gabriel, quanto número? Tem número, mas é bem fácil, tá? Eu prometo para vocês. Por que é fácil? Porque eu tenho todos os desenhinhos me ajudando aqui do jeito que tem que ser. Então, pô, vamos lá. Largura da escada, vou colocar 0,9. Prontinho, aqui o desenho da largura. Ele já vai alterar para mim essa largura. Ok? Então ele já vai deixar certinho para mim. Pô, quero alterar a pisada. Olha aqui, ó, o desenho da pisada. Então eu vou alterar, vou colocar 0,28. Antes disso, para ele não me bloquear, se eu colocar 28 agora, olha o que vai acontecer. Ele vai alterar tudo para mim. Beleza, já atualizou tudo aqui para mim, já deixou tudo certinho. Porém, olha aqui, ó, ele mudou aqui, ele criou essa parte de sobra, vamos dizer assim, desse patamar, tá? A gente vai editar isso daqui a pouquinho. Bom, eu vou antes também editar o espelho. O espelho eu vou colocar primeiro para ele pegar a altura do piso de cima. Então, quando eu clico nisso daqui, ele já pega automaticamente o meu andar de cima. Então, se eu der um OK agora, ó, minha escada já está vindo até o andar aqui do piso de cima. Então, ela já está vindo até aonde eu quero que ela chegue, né? Então, ela já está bonitinha ali para mim, tá? Eu tenho essa opção, então, de já pegar. Se eu clicar aqui e ver que está no tamanho certo, por exemplo, aqui o meu espelho ficou com ponto 17. Acho que tá bom, ponto 17,5, tá dentro da norma, então vou deixar assim mesmo, show de bola. Caso contrário, era só eu editar aqui para a norma e aumentar os degraus, combinado? Bom, então, definidos isso, eu posso editar outros elementos da nossa escada. Como que? Bom, eu vou editar primeiro propriedades gerais, tá? Que é a propriedade de representação dessa escada. E essa representação, eu posso mexer nos layers, eu posso mexer aqui no guarda-corpo, mas o que eu quero passar agora para vocês nesse primeiro momento? Aqui, o noising, vou colocar não, para ele não mostrar a minha pisada, né? E aqui eu vou habilitar a linha de seção, para ele habilitar um corte diferente aqui para a gente. E eu vou colocar aqui acima da linha de seção, fique pontilhado, ok? E aqui a elevação do corte. A elevação do corte vai ficar 1.5 para ele subir esse corte aqui, tá? Bom, a direção do corte e aqui o estilo da seta. Vou trocar o estilo da seta que eu prefiro esse.
E eu vou pedir para ele já numerar a minha escada e dar um OK. Então habilitei aqui, ó, para ele já numerar. E ó, que bacana, minha representação da escada ficou muito boa, ficou bem legal. E é exatamente isso que eu queria, tá? Pô, Gabriel, eu quero editar algumas coisas agora. O quê? Eu quero editar primeiro isso daqui, esse espaçamento entre a minha escada. Então, olha que fácil. Ele vai sempre me fornecer esses grips, tá? Que eu consigo editar. Então, pô, eu quero editar aqui a largura, né? Entre esses carinhas. Clica nessa setinha aqui e altera, então. Coloca o quanto que você quer mexer. Tá? Eu quero deixar aqui, por exemplo, em ponto 10. Então, vou diminuir ponto 10. Prontinho, já está ponto 10 ali de alteração, tá? Já está ponto 10 de edição. Aqui, a mesma coisa, eu altero o patamar para quanto eu quiser, tá? Então, para quanto eu precisar. Eu vou alterando e definindo, tá? Eu posso usar também a ferramenta de offset nas nossas escadas, também vai funcionar. Porém, eu aconselho sempre o grip, os grips que vai funcionar melhor, tá? Porque eu mantenho o parâmetro editável da escada. Então, pô, Gabriel, quero mudar a largura. Eu preciso fazer tudo aquilo? Não, você pode vir aqui. Pô, Gabriel, quero reduzir degrau, quero aumentar degrau. Como que eu faço? É só clicar nos grips aqui, que você vai fazer isso, tá? Você vai diminuir degrau, vai aumentar degrau. Nosso caso estava bom, né? Então, vou dar um Ctrl Z. Tá? Então, você vai editando a sua escada dessa forma aqui. Bom, Gabriel, mas ainda tá o patamar do jeito que eu não quero. Ainda eu tenho aqui ponto 38 de sobra, vamos dizer assim, do nosso degrau. Como que eu corrijo isso? Bem fácil. Entre em propriedades, bloqueia aqui a pisada, tá? Você vai bloquear o tamanho da pisada para ele não mexer nisso e vai desbloquear os lados daqui, tá? Então vai desbloquear esses lados. Agora a gente vai ver quanto que a gente precisa voltar, para não ficar voltando também de forma aleatória, tá? Então aqui eu vou voltar ponto 38, tá? Então 0,38. Gabriel, como que eu meço? Como você fez isso? Aqui, ó, nesses dois pontinhos aqui, tá? Distância. Aí você clica em um ponto, clica em outro ponto, ele vai te dar a distância medida, tá? Que é ponto 38. Bacana, então vamos lá. Ponto 38. Vou bloquear nosso espelho, que nem eu comentei, e vou desbloquear a largura. Essa daqui, então, vai ser ela menos 0,38. Prontinho. Ele já vai atualizar para mim. E olha aqui que legal, ó, ele já ficou certinho. Quando eu der um OK, ele já vai ficar OK, ele já vai ficar bonitinho ali para mim. Mas eu preciso fazer isso do outro lado também, né? Já que eu quero os dois lados alinhados. Então, vou desbloquear de novo o meu espelho e eu vou mudar esse lado aqui para esse daqui, menos 0,38. Ok? Então, aí ele já vai atualizar para mim ali também. Então, deixa eu fazer de novo. Prontinho, agora sim. Então, dei o OK, ele já atualizou. Então, viu, gente? É muito fácil, é muito tranquilo. Pareceu muita coisa? Pareceu. Nossa, pareceu realmente que era muito difícil. Mas é fácil a lógica de criação. Então, você vai definir primeiro os tamanhos que você quer aqui, de largura, o tamanho da sua pisada, o tamanho do seu espelho, aonde que está pegando, tá? E aquela sobrinha, vamos dizer assim, que pode ficar no patamar, é só corrigir assim, medir e tirar aqui do comprimento, você vai medir, tá? Essa é a dica que eu dou para fazer escada no Arcline, que é muito fácil, é muito tranquilo, tá? Pô, Gabriel, mas meu furo ficou errado aqui, e agora? Vou mostrar outra ferramenta para vocês. Quando eu subo para o meu pavimento, eu não estou vendo a minha escada, tá? Isso daqui eu vou editar. Como? Eu quero ver primeiro o meu andar de baixo visível. Como que eu faço isso? Pelo amor de Deus, Gabriel, eu quero ver a parte de baixo. Tem duas formas. A mais fácil é só você clicar nesse carinha aqui, nessa setinha onde ele te mostra seus níveis, e você habilitar essa lâmpada. Quando você faz isso, automaticamente já te mostra o andar de baixo, tá? Então ele vai te mostrar ali, ó, o que você tem na parte de baixo. Então eu vou pegar isso daqui e usar isso ao meu favor. Então vou deletar esse nó, vou clicar aqui e dar um offset, que nem a gente já viu. Vou clicar aqui e dar um offset, que nem a gente já viu. Eu vou clicar aqui e dar um offset, que nem a gente já viu. Então eu vou contornar exatamente o que eu tenho ali da escada, tá? Então olha que bacana, agora a gente tem a escada, a laje já contornando, já deixando bonitinha do jeito que tem que ser.
tá? Então, bem bacana, né? E eu vou aproveitar e já deletar essas duas janelas, tá? Não vou querer essas duas janelas nesse momento. Bom, então, bacana, a gente fez ali uma edição, né? A gente fez ali uma configuração e agora eu continuo vendo o andar de baixo. E para parar de ver, Gabriel, clica aqui e vem em ocultar, que aí você para de ver o andar de baixo. Pô, Gabriel, mas agora minha escada sumiu, né? E minha representação no andar de cima? Aí a gente vai configurar também na escada, tá? Se eu pegar aqui essa escada e entrar em propriedades, eu consigo vir aqui em representação no andar superior. Isso mesmo, essa última opção. E eu preciso habilitar essa opção. Quando eu clico, ele já habilita para mim. Então, se eu subir, ó, eu vou ter uma representação na minha escada. Eu vou ter uma representação exata da minha escada, tá? Pô, mas não é assim que eu quero, Gabriel. Calma, já vou passar para vocês como faz. Então, você vai selecionar a sua escada, não a representação dela, tá? Então, tem que ser a escada de fato. E configurar isso como se fosse uma escada normal, então uma escada zerada, vamos dizer assim, tá? Então, você vai querer o noise? Não também. Não vou querer aquela sobra de degrau, não. Beleza? Vou ter linha de seção? Não vou ter linha de seção, não. E, então, sem linha de seção, prontinho, porque agora ela está descendo, né? Então, não tem linha de seção. Bom, tranquilo. Então, vai desenhar a linha da caminhada ou não? Vai desenhar sim, beleza. Vou trocar a seta disso. Pô, Gabriel, mas agora eu tô descendo, né? Não tô mais subindo, que nem tá mostrando aí. Sem problema, gente. Vamos lá, então. Eu vou colocar aqui, ó, numeração, tá? Ou não, vou deixar sem numeração. Na verdade, eu vou colocar a linha de caminhada para trás, que eu vou falar para ele descer, ao invés de subir. Prontinho, já tá feito. E aqui eu só vou, então, definir, né, como vai funcionar. Vou querer nessa cor mesmo. Beleza. Quando eu dou um OK, ó, aqui tá dessa forma. Em cima tá descendo, então bem bacana, né? Porém, essa parte aqui eu não vou ver, ou vou ver pontilhado, dependendo da representação que eu costumo trabalhar, né? Então, como que eu faço? Nesse caso aqui, eu vou mexer na minha laje, tá? Eu vou fazer isso aqui com minha laje. Porém, na minha escada, eu consigo vir aqui, editar o grupo e mover como se fosse um CAD, ó. Então, apagar a linha, mover isso daqui lá para cima. Então, eu consigo fazer essas configurações livre na minha representação também. E depois que fizer, fecha o grupo, ele já volta, tá? Ele já volta a editar. Bem bacana, né? Então, aqui, ó, a gente já fez a nossa escada, a gente já colocou a nossa escada do jeito que tem que ser, representando da maneira correta. Perfeito? Bom, então agora é só a gente finalizar o andar superior, igual a gente fez o inferior, tá? Então, criando as paredes, porta, janela, mas eu vou fazer isso de uma maneira rápida e direta, sem usar a base do CAD. Então, eu vou acelerar o vídeo, já que a gente já viu na última aula, e já volto. Bom, então eu vou narrando aqui para vocês entenderem. Então, eu vou criando a parede, que nem a gente viu na primeira aula, tá? Vou uma cópia dela ali para cima. E agora eu vou usar a ferramenta de rascunho para usar de base para criar minha parede. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Vou pegar isso aqui, essa parede, usar minha intersecção com aquela parede ali para alinhar certinho. E essa daqui eu vou fazer com 3 metros e fechar ali, tá? Igual a gente fez na última realmente, essa parte de criação de parede. E agora eu vou pegar a porta e vou vir clicando e passando ali as portas, definindo os ambientes, tá? E aí eu defini basicamente na hora onde ia ficar cada porta, tá? Para mostrar o fluxo de projeto realmente. Então, ficou basicamente assim. Aí eu estou copiando as referências para todas as portas ficarem do mesmo jeito, né? Então, todas 70 ficarem com a cor que eu quero, do tamanho que eu quero, com a linha que eu quero. E já copiando aí para os outros elementos, tá? Então, copiei ali a porta também. E prontinho, tá feito as portas do projeto. Bom, gente, terminei aqui, né? Conforme eu fui narrando para vocês também essa parte acelerada, mas deixei aqui para a gente fazer algumas alterações. Então vamos lá. A primeira que eu vou fazer é nessas paredes aqui, eu quero representar de outra forma elas, tá? Não vou querer essa representação, porque vamos supor que isso daqui seria um drywall, por exemplo. E aí, claro, né? Eu posso vir aqui e trocar o material para aço ou para criar um material drywall para eu quantificar isso, né? Aí fica da minha preferência. Mas eu vou mudar a representação. Como que eu faço? Eu venho aqui, editar,
tá? E eu altero aqui o padrão de achura que eu quero usar. Ou se eu não quiser usar nenhuma achura, eu só venho aqui e coloco sem achura, tá? Então ali a gente tem diversas achuras também que a gente pode utilizar. Nesse meu caso aqui, eu não vou usar nenhuma achura para o drywall, vou manter assim e eu vou copiar para todos, tá? Eu sei que aqui é tudo igual, então eu posso pegar e já selecionar tudo, tá? Que nem a gente passou sobre seleção. E prontinho, as paredes internas agora estão com outra representação. Vou apagar essa linha de rascunho. Beleza, agora sim. E vou alterar o material da nossa laje, tá? Então vou pegar aqui, alterar o material do topo para o mesmo parquet que a gente tinha lá embaixo. Então tiras, era esse daqui. Ok, então agora a gente tem o mesmo parquet ali em todas as lajes, ok? Bom, sabendo disso, eu vou editar outra propriedade aqui da nossa casa, tá? Qual? Eu vou apagar isso daqui e eu vou conectar direto essa parede naquela ali, tá? Então eu vou criar como se fosse uma varanda aqui realmente, tá? E essa varanda eu vou vir e vou aumentar ela. Então eu vou clicar aqui na minha laje, offset e fazer essa edição aqui, ó. Então prontinho, editei ela, tá? Agora a gente precisa criar uma porta aqui para a saída, né? Então para isso eu vou vir aqui no centro de design, janela, vou usar uma janela mesmo, tá? Que seria uma esquadria deslizante e eu vou escolher essa daqui. Eu vou colocar na extremidade da parede dessa vez, porém eu vou editar ela. Primeiro o tamanho, colocando 2 metros, e agora eu vou entrar nas propriedades para mudar tudo, tá? Então altura 2.10, que seria uma porta, na verdade já vai ser usada como porta, né? E peitoril 0, já que ela vai estar basicamente colada no chão, combinado? Bom, definido isso, eu vou aproveitar e colocar 0 aqui da distância da parede, para ficar daquele jeito que a gente já conhece, e trocar o material dela para material de esquadria, ok? Prontinho, então agora a gente tem ali a entrada ali da porta, tá? Para a parte de fora. Bacana, Gabriel. Então, e agora? Agora eu posso posicionar ela um pouquinho melhor, né? Vou colocar com 1.6 só para ficar uma medida exata ali da extremidade da parede. E aqui eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar e eu vou criar como se fosse pergolados nessa nossa laje, tá? Como se fosse furos na nossa laje. E eu vou ensinar vocês a criar furos também na laje, tá? Como que eu recomendo a criação de furos? Usando sempre essa parte aqui, essa parte de início ou rascunho, dependendo do arcline que você estiver usando, tá? Então eu vou usar as ferramentas como se fosse CAD, ó. Então clicar aqui, criar uma polilinha. Aí eu vou querer criar o furo a 4 metros aqui, ó. Então aqui e aqui, ok? Então vai ter isso aqui de furo. Dentro disso eu vou criar um retângulo que seria o nosso furo, tá? Então eu vou criar de vou criar de 0.5 por 1.5. Então, para a gente fazer um retângulo inteiro, a gente clica a primeira medida, espaço a segunda medida e dá um Enter. Ele vai fazer exatamente o retângulo, tá? Então aqui, ó, pode ver que a gente tem um retângulo exato, tá? E dentro desse retângulo eu vou dar um offset de propósito, né? Isso aqui no caso. Eu vou dar um offset, uma cópia no caso, né? Deslocar uma cópia, ó, deslocar uma cópia, tá? E eu vou colocar aqui a medida que eu quero deslocar essa cópia. Essa cópia vai ficar 0.10 menor do que a gente tem definido ali. Vocês já vão entender o porquê. E aqui então eu vou usar uma ferramenta bastante importante, bastante útil, que é aqui duplicar e duplicar várias cópias entre um espaçamento, tá? Então seleciono o item que eu quero, ok, vou dar um ok aqui e colocar quantas cópias? Eu vou colocar 7 cópias nesse nosso caso. E aí eu vou copiar então daqui até aqui, tá? Que aí ele vai fazer exatamente o distanciamento. Ainda faltou algumas, então eu vou percorrer, então eu vou fazer uma cópia D, tá? Então eu selecionei ali, fazer uma cópia D, e eu vou usar outras como referência, ó. Então fazer uma cópia D, e eu vou querer mover daqui até aqui, então beleza, esse aqui vai ser
o último realmente. Então, bacana, né? Vocês já vão entender agora o que eu estou fazendo. Posso apagar essa linha de referência. Pô, Gabriel, mas não mudou nada no seu 3D. Não mudou, porque esse aqui é o nosso rascunho. Então, é como se eu fosse no CAD mesmo e fizesse isso daqui, tá? Agora que vai mudar. Agora eu vou pegar isso daqui e vou vir em construção, laje, furo, criar furo. Seleciono a minha laje e saio desenhando o nosso furo. Pô, Gabriel, eu já fiz um desenho, como que eu reaproveito isso? Clica aqui em circuito fechado, que quando você clicar, você vai criando os furos. Olha ali sendo criado, ó. Então eu estou criando, clicando, colocando, e aí ele vai criando para você, tá? Então aqui, 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 aqui e aqui. Então circuito fechado, clica no circuito fechado, prontinho, ele vai criar ali para você. Então olha que bacana. Agora a gente tem ali de fato esse contorno, tá? A gente tem de fato esse item. E agora eu vou criar um guarda-corpo para essa parte da laje, tá? Como que eu faço para criar um guarda-corpo? Clique em guarda-corpo, escolho o estilo do guarda-corpo, venho aqui e desenho o contorno dele, tá? Então desenho para onde que ele vai, como que ele vai e concluo dando Enter ou então com o botão direito do nosso mouse. Prontinho, a gente tem um guarda-corpo ali. Pô, Gabriel, quero alinhar o guarda-corpo com o final da nossa parede lá embaixo. Fácil também. Ativo o andar inativo. Prontinho, vai mostrar ali. Clico aqui no guarda-corpo, tá? Então tem que ser realmente no guarda-corpo. Clico na linha Offset. Então aquela ferramenta que a gente já viu de Offset, né? Eu vou aproveitar, dar um Offset 0.05 ali para dentro, para ele fechar o guarda-corpo. Então olha que bacana, gente. A gente já criou basicamente o andar de cima aqui da nossa casa, né? E aí eu vou aproveitar e criar outra ferramenta aqui com vocês para ensinar uma nova ferramenta, que é a ferramenta de parede cortina, tá? Essa daqui. Como que eu crio essa ferramenta? Eu pego parede cortina e eu gosto muito de usar essa parede cortina por 2 pontos, tá? Porque ela vai ser incorporada na parede e vai funcionar como se fosse uma janela. Então eu clico em um ponto, clico em outro ponto, prontinho, ele vai criar para mim. Tá? Então se eu der um OK aqui, ó, ele criou para mim a parede cortina com base naqueles 2 pontos que eu coloquei. Pô, Gabriel, bacana, mas como eu edito essa parede cortina? Bom, bem facinho, tá? Primeiro eu vou alterar a altura dela. Então eu vou colocar como 2.4, talvez, acho uma boa medida para essa daqui. E eu vou editar os outros elementos. Qual que é a principal edição que eu posso fazer aqui, Gabriel? Aqui, ó, na parte de propriedades da parede cortina, tá? Então aqui a gente vai definir o material principal dela. Vou colocar o mesmo material das outras esquadrias, ok? E aqui eu vou definir tudo, deslocamento do painel, como que vai funcionar. Pô, mas qual que é o principal, Gabriel? O que que eu preciso mudar de principal aqui? Bom, primeiro, nesse nosso caso, eu vou colocar um vidro ali no meio, né? Então, vidro, ok? Vou colocar vidro, esse vidro 26, eu gosto bastante dele, tá? E aqui, ó, é o número de divisão horizontal e divisão vertical. Então, aqui eu vou colocar 1 para a gente ver como é que fica. Então, aqui ele já ficou retinho ali e 1 aqui, tá? No nosso caso, eu acho bom deixar 2 para ele dividir em 2 para ficar um pouquinho mais interessante, ok? E aqui é a estrutura, qual que é a largura e a profundidade, né? Qual que é o tamanho desse meu batente, tá? Eu vou só mudar aqui o material. O batente vai ficar do mesmo tamanho. Então aqui, ó, ele já alterou para mim. Pô, Gabriel, mas esse aqui tá muito fino, cara. Não gostei muito não. Então vem aqui, ó, nessa opção aqui de baixo e aumenta. Então 0.05 por 0.05, por exemplo, ele vai aumentar para exatamente o que você colocar. E quando você der OK, prontinho, ó, ali vai estar totalmente atualizado, por exemplo, aqui também, tá? Ali embaixo eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então eu vou pegar e usar como referência o meu primeiro pavimento agora, e eu vou criar uma parede cortina por 2 pontos. Então clicar no primeiro ponto, clicar no segundo ponto e prontinho, tá feita a parede cortina, tá? Então agora a gente tem ali a parede cortina já definida e eu só vou copiar as propriedades dela então, né? Então todas as propriedades, copiar para cá
Opa, fiz ao contrário. A de cima eu vou copiar para baixo. Ok, agora sim. Prontinho, ó. Então agora está definida ali também. Então só vou mudar uma coisinha, né? Que essa daqui, ó, a gente tem, deixa eu medir aqui com vocês. A gente tem daqui até aqui um total de 0,45, certo? Então aqui eu vou elevar 0,45 dessa parte de baixo. Então vou vir aqui, propriedades, e vou elevar, tá? Então peitoril 0,45. Prontinho, ela já vai ser atualizada e já vai até ali, tá? Se eu quiser um pouquinho menos, eu até posso, né? Eu posso colocar, por exemplo, 0,30 aqui e aumentar, né, 0,30 ali do tamanho dela. Vai dar super certo também. Então, assim eu acho que ficou bem mais interessante. Então, prontinho. A nossa casa aos poucos está saindo. Então a gente já viu bastante coisa nova também. Gabriel, nessa parede aqui eu não quero mais usar minha planta CAD. Como que eu faço? É facinho, tá? Você vai vir aqui, link, gerenciar links, e você vai selecionar o que você quer e descarregar, tá? Que automaticamente ele já vai tirar tudo do seu CAD e deixar apenas o que tem no seu ArcLine realmente. Então aqui, ó, a gente já tem os itens, a gente já tem bonitinho, detalhado, do jeito que tem que ser, ok? Bom, e por essa aula é isso, a gente viu bastante coisa nova, né? A gente viu a criação de escada, furo na laje, como tudo de nível, né? Como passar para o nível superior. Então a gente viu bastante coisa nessa aula aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.